Irmãos, irmãs, boa noite. É sempre um prazer enorme estar aqui no Centro Espírita Batuíra e estar aqui aconchegados por todos vós, encarnados e desencarnados. E como falou a nossa querida Wanda, e da leitura do nosso não menos querido Vanir, falou-se em fé, falou-se em recomeço, falou-se em promessas e falaremos em novo ano. Carlos Drummond de Andrade diz que, na verdade, foi muito inteligente essa divisão em um novo ano. A cada 12 meses a gente zera para recomeçar. E como recomeçar? Quais as reflexões que devemos fazer para recomeçar? Porque finda-se uma noite com um novo dia, finda-se um dia com mais uma noite, ou seja, tudo é uma lição de recomeço. Aquele que disser, estou estagnado, a minha vida está parada, já está cometendo um equívoco, porque de há muito já dizia os filósofos, e dentre eles Heráclito, que nós não tomaremos banho mais de uma vez no mesmo rio. Ou seja, a hora que tirarmos e pormos novamente o pé, já não é mais a mesma água. Então esse momento aqui nós não teremos novamente. Tudo é muito único. E talvez nessa turbulência da vida nós não percebamos isso. Parece contínuo, parece que as coisas não têm significação, mas tem, e é essa significação que nós devemos buscar. Esse é o nosso intuito. O que é reflexão? A gente escuta demais, eu ando refletindo sobre isso. Aí eu refleti muito sobre aquilo. O que é reflexão? E o que é reflexão? Ou seja, autoexame, uma análise mental de nós mesmos. O que em nós precisa ser mudado? O que você quer mudar, fulano? Tudo. Quem diz que quer mudar tudo, não muda nada. Diz Divaldo Pereira Franco que um palestrante tem que observar muito bem quando ele vai perguntar para outrem o que gostou da palestra. Se esse outro disser tudo, significa que ele dormiu a palestra inteira. Ele não sabe, ele não percebeu, ele não refletiu. E o que nós vamos de autoexame pensar o que devemos mudar? Ah, eu quero mudar a minha face. Isso muda com botox. Eu quero retirar o meu mais avantajado plexo solar, a parte mais protuberante. Isso muda com lipoaspiração. Mas o que eu quero mudar mentalmente? Em mim, na minha essência. Mudar a aparência cada vez mais fácil. Tem alguns irmãos nossos mais equivocados que estão fazendo tantas plásticas para parecer com outras pessoas. Perdemos a identidade a tal ponto que na antiguidade nós usaríamos um termo, hoje nós não devemos usar, é um processo de loucura. Mas vamos dizer que é um transtorno mental grave de perda de identidade. E nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos perdendo a identidade. Não, às vezes, com essa dimensão. Nós começamos a ter um iPhone porque alguém tem um iPhone, começamos a ter um carro igual do vizinho porque o vizinho tem. Nós não estamos percebendo, mas isso já é um movimento de despersonalização. Mas qual é a mudança nós queremos fazer? Adiante. Aonde está?
questão 919. Olha aí, ó. O Espiritismo nos dá a métrica para essa reflexão. Vamos nos interrogar. Eu não gosto nem de pensar naquele assunto. Olha, quando me falam de fulano, eu tremo da cabeça até os pés. Está errado. Você há de enfrentar, respeitando as suas limitações, você há de enfrentar aquilo que você chama problema, porque na verdade não há problema. Na verdade nós temos obstáculos. E a vida é para aprendermos a vencer os obstáculos. Só existe o problema quando nós não enxergamos a vida como com certos obstáculos. Problema é quando se perde de vista aquilo que é um obstáculo. Então vamos começar já refletindo para eliminarmos a questão problema. São obstáculos. Por quê? Porque todos os obstáculos são contornáveis. Tudo é contornável. A morte não é contornável. Claro que é, você vai renascer tantas quantas vezes for necessário. Então tudo é contornável. Primeiro ponto já é nesse sentido. Adiante. 3 pontos imprescindíveis a serem analisados. Por que eu não peguei 50 pontos? Esses 3 pontos, eu particularmente estou trabalhando, suando neles. E eu resolvi compartilhar com os meus irmãos esses meus 3 pontos. E direi que se nessa reencarnação eu conseguir alguma coisa concreta nesses 3 pontos, eu estou muito contente. Mas logicamente que os meus irmãos vão aos pontos 300. E eu vou ficar com esses 3. Vamos adiante. Primeiro, mania de superioridade. Eu e os outros. Olha lá, ó, como se eu enxergasse, né? Como o cego engana, né? Até a si mesmo, né? É fantástico. A parte, eu sei que é uma pirâmide, ou um triângulo, alguma coisa do gênero. Me falaram que era uma pirâmide. Vocês façam a justeza dos raciocínios. A parte mínima é nós, os outros. E a parte máxima é eu. Eu não concordo com isso. Eu não vou fazer isso. Comigo não. É a tal da mania de superioridade. Primeiro a mim, depois a mim, quem sabe ainda a mim, se não aos meus, se sobrar alguma coisa aos teus. A gente é muito altruísta. Por quê? Nós trazemos isso já atavicamente, traduzindo. Desde a época mais remota da nossa evolução. Tinha um osso que tinha um pouco de carne. Não dava para eu dividir com o animal do meu lado, porque senão eu ficava com fome. O que eu fazia? Abocanhava o osso e se ele aproximasse, eu abocanhava-o também. Até hoje pode fazer essa experiência. Chega com o cãozinho mansinho que vocês têm em casa e dê a ele um biscoitinho, tá? E quando ele abocanhar o biscoitinho, você leva o dedinho para tirar. Qual que é a reação? Um dedinho mordidinho. Isso nós trazemos ainda nessa superioridade. Ainda é impregnado em nós a nossa animalidade, que nós acabamos de sair dela. Nós somos muito jovens como humanidade. Podem ficar tranquilos, somos muito jovens. Somos aí, fala-se em cerca de 40 mil anos. Isso é muito jovem. Se pensar que o cérebro começou a ser formado há 4 bilhões de anos, o que é 40 mil aninhos? Estamos ainda no útero do universo. Estamos embrionários. Por isso, temos a mania de superioridade. Nos achamos mais importante do que o outro. Então, quando lembrarmos que nós estamos tendo essa mania, vamos assumir o tamanho da nossa pequenez. Estamos parecendo com os nossos irmãos bem próximos, os animalitos. Estamos sendo um animalito. Observaram? Então, quando alguém disser, sabe com quem está falando?
Uma vez me disseram isso. Eu disse até prova em contrário, achava que era um humano. Mas agora vai que não é um humano. Foi um caso que longo. Adiante. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O Pedro teve que mania ali? Esses outros aí, 11, pode até te negar, sabe? Esses outros 11 aí, ó. Ou não é? Mas eu nunca. E Jesus, com a sabedoria, disse: olha, Pedro, quando o galo cantar, você já terá me negado só 3 vezes, Pedro. Observaram? Quanto de Pedro nesse Pedro aí ainda há em nós? Porque o Pedro depois caminhou tanto. O Pedro, inclusive, depois compreendeu tanto a mania de superioridade que ele possuía, que ele pediu para, quando do seu desencarne, ser crucificado. Quando falaram que o ia crucificar, não de cabeça para cima, porque de cabeça para cima só era o digno mestre. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Será que ele entendeu? O que vocês acham? Adiante. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. De novo. Observaram? Jesus, naquele momento da ceia, lavando os pés dos outros para ver se abaixava a nossa mania de superioridade, E dizendo ele, Jesus: eu vim para servir e não para ser servido. E a gente diz: eu vim para ser servido e não para servir. Ou às vezes não é. Chamamos a empregada, batemos um sinetinho. Você não chegou ainda? Coitada, ela vem desencarnando aos pedaços para poder chegar a tempo, Ela vem assim, parecendo desenho animado. Um pedaço da língua para frente e coisas do gênero. E nós não damos conta disso. E Pedro, na hora que Jesus lavava os pés, a mim não. Ele era um ancião, o judeu ancião. A cultura dizia que o ancião era o mais experiente. E, portanto, por questões culturais, ele achava que aquilo era uma humilhação para com Jesus, que os outros estavam permitindo. E ele, como ancião, não devia permitir isso. Maior detalhe sobre isso, livro A Boa Nova, psicografia, Francisco Cândido Xavier, espírito, Humberto de Campos, que depois passou a receber o pseudônimo de Irmão X, por questões jurídicas, porque nem no além a família queria deixar em paz os direitos autorais. Isso que é vida além da morte. Isso é que é necessário. Eu não sei se era o meu familiar, mas já que diz que era, então eu quero os direitos autorais. Olha só que exemplo de espiritualização. Adiante. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis. Evangelho do Espiritismo. Muito bem. Então, qual que é o antídoto, o remédio contra a mania de superioridade? Humildade. Quer saber o tanto que nós ainda estamos com essa mania de superioridade? Olhemos em nós o quanto nos falta ser humildes. Tem alguns que dizem que tem orgulho de ser humilde. Fulano, sente-se aqui. Não, você pode sentar e lá. Ele fala: mas eu que gostaria de estar lá. Então, não é uma humildade verdadeira. Você testa, às vezes, o indivíduo, ele fica melindrado com você. Olha quanta humildade. Não era? Certa feita, conta-se que um senhor tinha muita vontade de conhecer Chico Xavier. Chegou em uma livraria e está lá um senhor, de beleza rara, por fora, era feinho, mas por dentro inigualável. E nós, como gostamos muito de ver o rótulo e não ver a substância, a contar de nós mesmos, e aquele senhor com um paletó roto, e disse o então sujeito:
olha para o livreiro: eu gostaria muito de conhecer o senhor Francisco Cândido Xavier. Ele está ali. Quem dera que aquele fosse o Chico. E o Chico muito humilde. Olha a diferença. Se fôssemos nós, falaríamos o quê? Sou eu sim, claro que sou eu. Você não está vendo não? Você nunca viu a minha foto em um jornal aí? Ou não seria assim? Chico olhou, sorridente, quem dera que fosse o Chico. Fica aí o primeiro ponto para refletirmos. Mas vamos para o segundo. Quantas vezes nós temos essas coisas? Mas isso não vai dar certo. Isso não funciona. Deixa para lá. Eu já tentei 10 vezes. E daí? Tenta 20. Thomas Alva Edison, tentando descobrir a lâmpada. O assistente dele, depois de 700 tentativas, disse a ele: não dá. Para, mestre, por favor, isso não tem condições. 700 vezes de insucesso. Ele disse: não, 700 vezes que eu percebi como não é possível fazer a lâmpada se eu insistir nesta forma. Olha a diferença. Algo pode acontecer no passo seguinte. André Luiz diz: mais um pouco. E Paulo diz: perseverai sempre. Então, quando acharmos que estamos no fim, estamos no começo. Vamos dar um passo, dentro das nossas limitações, mais um passo, mais um passinho, mas que ele seja real, ele seja verdadeiro. Não adianta dar um passo da boca para fora. Uma vez eu estava com um pequeno glaucoma, e a pressão dos olhos beirava 50. Diz que estoura ao 35, o meu devia ter sido mais durinho, não estourou. Quando ele estava para estourar, eu coloquei um líquido, eu coloquei o humor vítreo falso. O olho é verdadeiro, o humor vítreo é colocado. E uma pessoa chegou até mim e disse: como é que o senhor está? Péssimo. O senhor vai ficar bem? Eu disse: não tenho dúvida. A senhora não me perguntou como é que você estará. A senhora me perguntou como eu estou. Eu estou péssimo, doendo. Agora, se a senhora me perguntar: você acha que vai ser assim eternamente? De forma alguma. No máximo até eu desencarnar. Espero. Se eu suportar isso mais ou menos, eu não levo para depois do desencarne. Agora, se eu revoltar, eu levo para depois do desencarne mais algumas reencarnações. Então, pelo menos eu vou ver se a dor fica no túmulo. Ou seja, o ser possivelmente estava tão descrente, com tanto medo de assumir a própria descrença, que queria me ver bem a toda a prova. Era mais uma defesa do que uma posição de espírito. Nossa, está doendo, está muito. Pois é. E aí, o que você vai fazer? Já estou fazendo, tal. Não seria essa a conversa? Alguns chegam e falam assim: meu filho desencarnou. Não tem problema não. Ele vai renascer. Que coisa consoladora. Não é? Eu quero ver se você fala do seu filho, da sua mulher. Ah, é aquela Cris que montava tudo para mim, desencarnou. Que pena. Ela vai reencarnar, o problema é que quando? E até lá, como é que eu fico? Estou brincando, mas para pensarmos. Descrença é não acreditar, é não ter fé, como foi lido aqui na mensagem. Isso é descrença. Agora, realismo nós temos que ter. Não vamos ser alienados. Como é que está a sua dor, fulano? Pouquinha. Né? Você também não precisa sair daí dizendo: ai, todo mundo eu dói demais. Ou seja, a moderação em tudo. Ter consciência do que se está sentindo e o tanto que pode não incomodar o outro. Mas também sem pedir ajuda do outro. É necessário que peça. Somos um ser complementar ao outro. Por quê?
eu não preciso, eu não peço ajuda, às vezes isso está embutido o orgulho. Vê-se muito isso em deficiente visual, e outros deficientes talvez. Adiante. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ver. Olha a descrença. Um bom exemplo de descrença. Eu tenho que ver para crer. Exatamente o que Jesus falou. A maioria de nós temos que ver para crer. Não é a fé cega. A mensagem de hoje foi, como sempre, fantástica. Não devemos ter a fé cega. Cego basta eu. E cego guiando cego é bíblico. Todo mundo no abismo. Não tenha dúvida. Não podemos acreditar que vaca voa. Isso é alienação mental. Olha, chega lá, alguém passa um pozinho na sua visão, você vai sair enxergando. Complicado, eu tenho um problema de retina, né? As coisas são mais complexas. O pozinho vale 50 mil. Né? Aí sim que eu já tenho um problema de bolso, além do problema da retina, e um problema de juízo para não emprestar a este charlatanismo, do meu exemplo. Agora, alguém que andava com o mestre, que seguia o mestre, que estava no dia a dia com o mestre, e acontece um fato desse, não tem como negar. Certo tempos atrás, estava eu com uns problemas no globo ocular, uns cistos de água, chamado cistos hidrófilos. E foi feita uma cirurgia espiritual que em 40 minutos, Cris, tirou-se todos os cistos. Quem não quiser acreditar, peça a Cris. Pode ser Tomé, ela tem a foto do antes e do depois. O antes você já previa a operação espiritual? Não, eu tinha tirado para mandar para um oftalmologista muito amigo meu em Cuiabá. Ou seja, existem fatos, milagres? Não são milagres, são fatos dentro das leis naturais, que acontece quando os espíritos bons entendem que deve acontecer. São eles quem operam isso em nós. Em qual religião? Em todas elas. Até quem não tem religião, não é preciso disso. Isso para que se tenha uma religião e nem uma religião para que se ocorra isso. O Espiritismo vai muito além da cura de corpos. Ele quer que curemos a alma, por exemplo, não tendo a descrença do Tomé. A próxima. A descrença suscita a descrença. Conte assim, A descrença suscita a descrença, a desgraça suscita a desgraça, a alegria suscita a alegria, ou seja, o igual suscita o igual. Se você está descrente e não quer continuar descrente, é simples. Vira o botão, altere a frequência, mude o foco, porque se você continuar descrente, vai atrair a descrença, e que vai atrair a descrença, que vai atrair a desgraça. Você pede ao universo, você passa às vezes uma encarnação pedindo ao universo: eu gostaria de viver só. Quantas vezes a gente escuta isso? Ou nunca escutamos? Eu preferia viver só. Eu não gostaria de ter essa casa, essa mulher, esse marido, esse filho, essa filha, mas que coisa! Ou nunca escutamos? Aí você termina no asilo e pergunta por quê? Por quê? Foi Deus? Foi você mesmo quem pediu. Foi você mesmo quem fez esse destino para ti mesmo. E já tem aqueles neuróticos que trazem de outras vidas.
Eu não acredito em nada, nada para mim dá certo. Ai, meu Deus, a vida, né? Tinha um desenho, não sei se tem, é uma hienazinha. Oh Deus, oh vida. Como é que é? Oh isso, oh aquilo, oh desgraça, oh pena. Ou seja, você vai plasmando na psicosfera e plasmando na sua formação perispiritual, e depois você não quer? Dá para Deus. Simão Pedro tem uma frase interessante. Um dia o sujeito falou para ele assim: dá para Deus. Ele falou: não dá não, que Deus devolve. Né? Eu gosto muito quando as mães às vezes não conseguem mais educar os filhos. Fala, entreguei para Deus. Fala, não, Deus é que entregou para a senhora. Não adianta. O fabricante não quer, enquanto você não consertar junto com ele, se consertarem mutuamente. Então, primeiro, mania de superioridade, nós não temos de jeito nenhum. Segundo, descrença, nós também estou falando isso para um público que nunca teve isso, estou falando só para mim. Né? Então vamos observar o que nós estamos plasmando e o que nós queremos, porque o que pedis, obtereis. Cuidado com o que a gente pede. Às vezes a gente não tem nem consciência do que nós estamos pedindo. Graças a Deus, o Pai maior nos nega 99,99. E quando, se ele desse um pouquinho a mais, a gente ia mudar bem esse negócio de pedir. Eu não aguento aquela sogra, vou descasar e arruma duas. Era melhor ficar só com aquela, era até mais inteligente. A próxima. Terceiro, ver o defeito do outro. Por que vês o cisco do olho do teu irmão e não percebes a viga do outro? A gente não faz isso, né? De jeito nenhum, né? Você viu fulano? Fulano não toma juízo, como se a gente tivesse. Ou não é? Fulano, fulana, e o que eu tenho a ver com... Esses dias atrás em casa, estavam duas pessoas, que eu não posso declinar os nomes. E estavam conversando, e eu escutei uns 5 minutos, e não tinha como sair dali, uns 6 minutos. Mas como vocês fofocam, hein? Era visita. E eu não sabia o que fazer. Eu não consegui, não podia sair dali porque tinha que fazer sala. Eu já estava na cozinha. Sabe? Nossa, o pai, etc. Ou seja, o que nós fazemos de construtivo? Qual é a construção com o nosso olhar, com a nossa percepção? O que nós estamos construindo ou estamos destruindo? É algo para se pensar. Lógico que observamos, claro, lógico. É lógico que sentimos, mas podemos trabalhar isso dentro de nós. Fazer de conta que eu não vi o que eu já vi, fazer de conta que eu não pensei o que eu já pensei, não adianta mais. Mas isso não impede que eu diga, olha, eu devo mudar esse ponto. Isso aí pelo menos eu já não vou colocar mais como uma conduta. Isso vai ficar só como um pensamento. Olha que bom já. Só eu vou saber disso. E a galera, mas os outros encarnados pelo menos já não vai saber disso. Olha como já é evolução. Quando a gente tomar a água santa, benta, dos contar até 10 mil, né, pelo menos a boca não se abrirá. E a boca às vezes é um problema sério, porque ela abre com algumas sílabas, alguns fonemas talvez desagradáveis. E em casa geralmente esses fonemas ficam muito à vontade para saírem das bocas. E a gente lá fora fala na caridade. E lá em casa a gente às vezes fala na mortandade. Não é? Quer dizer, lá em casa a gente não é tão caritativo quanto a gente julga lá fora. Então a gente está passando uma hipocrisia, mas vamos trabalhando. Um dia a gente matou a mulher numa vida. Depois a gente esconjurou a mulher. Depois a gente blasfemou, injuriou, caluniou a mulher. Depois a gente casou com ela. Ou seja,
as coisas vêm evoluindo e a gente pode contribuir, deve contribuir com essa evolução. Adiante. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desfrutar a sustentação definida em nós e em torno de nós. Pois é. Se a gente conhece mais, tem que calar mais a boca. Quer medir o tamanho do nosso conhecimento? Vamos. O quanto nós vamos silenciar diante de situações que nós não podemos construir. Não é omitir. É bem diferente. Silenciar-se diante de situação que nossa ação ou reação não seria construtiva. Ali nós devemos silenciar. Jesus no Lar, Boa Nova e tantos outros, o maior exemplo de silêncio é quem? Jesus. E Jesus silenciou. E Jesus silenciou. Mas quando era para falar, Jesus não silenciava. Quando era construtivo, Jesus não silenciava. Então não é, eu não vou falar nada não, porque isso é bom também para a gente se esquivar e ser omisso. Não adianta. Aí nós estamos naquele problema chamado descrença. Vamos falar com amor. Vamos começar a falar. Se o caldo engrossar, cale-se. Aí não tem jeito. Se a gente falar algo e o sujeito falar dois algos, vamos deixar para lá, depois a gente reflete, começa, acha uma outra estratégia. Né? Em casa tem um pacto. Qual é, Cris? Viu como é simples o nosso pacto? Enquanto um fala, e se falar mais alto, o outro, para não ser burro dando patada, silencia. Porque senão vai virar uma disputa de burrices. Né? Vai virar um asnário. É pata para todo lado, asnice para todos os lados, e vai terminar uma questão zoológica. É assim mesmo, nós acabamos de sair do reino animalito inferior, porque nós somos animalitos chamados de superior, por termos a razão. Então não vamos perder a razão. Não é querendo desafiar quem a tem, é silenciando quando não se constrói nada com ela. Observa, um fala, você fica quieto. O sujeito chega e diz, mas você é assim. O que eu vou falar? Eu tento, às vezes, até dizer, não, você é assim mesmo, sou. Volto ao exemplo do Gandhi. Nunca canso de repeti-lo. Gandhi, você é cristão? Sou. O outro, Gandhi, você é islão? Sou. Aí o primeiro diz, mas que é isso? Você é cristão ou islão? Eu sou o que você deseja que eu seja. O que adianta falar para um e para outro? Cada um teria razão, entre aspas, a verdade é minha, a verdade é do outro. Então, o que você quer que eu seja? Cristão, ótimo. Islão, ótimo. Cético, ótimo. Isso fica para pensarmos. Adiante. Aí, pois é. Vimos 3 pontos. Mania de superioridade, descrença e... Qual o outro mesmo? Eu esqueci. Olha como é que a gente testa. Quem lembra? Hã? Ver defeito. Eu já pus como psicanalista, viu? Eu deixei o que a gente mais tem problema conosco mesmo. Já deixei para a gente pelo menos ver defeito nos outros. A gente tem defeito? Tem? Não, nós não temos defeitos. Nós não temos defeitos. Nós estamos num processo evolutivo. Nós temos ainda, digamos, pequena evolução. Isso não é um defeito, porque se a gente admitir que a gente tem defeito, o fabricante nos fez defeituoso. E se o fabricante nos fez defeituoso, ele não é mais Deus. Já pararam para pensar nisso? Defeito, pecado, são ideias incutidas em nós, que significa desvios. A gente tem desvios, a gente pega atalhos. Só isso. Portanto, tendo uma visão completa disso, nós vamos ter culpa? Não devemos, nós não temos defeitos. Nós temos falta de pontos de perfeição.
Nós temos sombra, diria Jung. O Luiz está aí, né, Luiz? Não falaria Jung? O nosso lado sombra, o nosso falso self. Luiz é um grande amigo de todos nós, uma pessoa indizível. Porque o que eu disser dele ainda é pouco, então ele é indizível. Então o que acontece? Nós temos sombra dentro de nós. Temos. E Jesus disse: caminheis enquanto ainda é dia. O que ele quis dizer com isso? Vamos desenvolvendo o nosso lado luz, que brilhe a vossa luz, porque automaticamente isso vai retirando a sombra. O problema é que a gente briga com a sombra. Nós não temos que brigar com a sombra, nós temos que aumentar a luz. Viram como o foco está um pouco equivocado? Eu não aguento o meu vício. É verdade. O que te leva a ter esse vício? Trabalhe isso. E quais os outros pontos bons que você tem que faz você esquecer do seu vício? Trabalhe aquela virtude. Automaticamente o vício vai perdendo a força. Adiante. Ser sábio, investir no futuro. Quem olha para trás não é sábio. Quem olha para trás é saudosista, nostálgico. Ser sábio é investir no futuro. Nós não devemos olhar a nossa história? Claro que devemos. O homem que não olha a história é um alienado. Mas nós não devemos nos prender no passado. Nós devemos entender a história do mundo, a história do Brasil, a nossa história pessoal, né? Não devemos entender a história da nossa mulher. Essa deixa para ela entender. Eu insisto, Luiz, Freud disse, mulher é um continente negro. Né? Difícil, muito rico, e a gente é muito pobre, então nós não temos lentes suficientes para entendê-las. Fiquei de bem. Muito de bem. Fiz bem aqui a minha saída à francesa. Fiz? Então o que nós temos que fazer? Planejar, ter esperança, como falou a mensagem inicial. Só a fé sustenta a esperança. O que eu posso fazer? Pensar grande, sem ser megalomaníaco. Pensar em fazer, em ajudar, em contribuir, em estar ligado aos outros, em construir. Isso que nós devemos. Mas eu não sei quando eu vou morrer, nem eu. Mas nós vamos estar trabalhando sempre, até porque quando a gente desencarnar, se a gente não der trabalho, a gente vai trabalhar. Eu espero dar o mínimo de trabalho possível. Então, se nós projetarmos isso, nós vamos dar o mínimo de trabalho possível. E eu vou devolver os 3 minutos que eu comecei atrasado por causa da montagem. Próximo. Sua fatalidade é o bem. Pois é. A gente tem mal? Se a nossa fatalidade é o bem? Temos sombras, temos pontos de vista ainda acanhados. Mas a única fatalidade que existe é o bem. Todos vão chegar ao bem. Eu detesto aquela mulher, bobagem. Ou aquele marido, bobagem. Vocês todos vão chegar ao bem. Não perca tempo. Há uma frase sábia de Joana de Ângeles. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Estão falando de você, coitado, está perdendo saliva, tempo. Eu não valho muita coisa para ser lembrado. Coitado ou coitada. Para que falar de mim? Vai falar de uma coisa que interessa. Eu sou tão desimportante que não perca tempo comigo. Ou seja, quantas vezes a gente perde tempo com coisas que não são interessantes. Por exemplo, falar do outro. Se a nossa fatalidade é o bem, vamos trabalhar para o bem, que é a nossa fatalidade. Vamos já nos dirigir para o destino final. Para que eu vou pegar um ônibus se eu quero ir para Uberlândia, pegar um ônibus para Caldas Novas, depois pegar um para Goiânia, depois pegar um para Rondonópolis, depois pegar um para Cuiabá, Vamos aqui pelo menos na direção. O Espiritismo nos aponta a direção. Eu não consigo chegar lá amanhã, mas você já está a caminho. Eu caio, só cai quem anda.
Quem não anda não cai. Sinal que você está andando. Acho. E aí, Cris? Quem está fadado ao sofrimento? É outra coisa, né? Que o nego gosta, né? Os vitimistas. Ai, eu estou sofrendo tanto. A minha vida é porque você não sabe. Ele está sofrendo tanto que você propõe a ele mudança, ele não quer. Vira o tanto que ele está sofrendo? Chega para alguém com sede, verdadeiramente com sede, e fala para ele, tenho água. O que ele fala? Hã? Me dá logo, não é? Aí você chega para esse sofredor e fala assim, muda. Ai, mudar não dá. Conta de novo de Valdo, que tinha um desses assim, fadados ao sofrimento, conversando com ele, 45 minutos, Joana Dias falou, meu filho, dispensa ele aí, porque a fila anda, viu? Ele ou ela aí dispensa, porque a fila anda. Se você deixar, vai te alugar aí, ó, uma encarnação inteira. Ele não quer sair do sofrimento. Ele quer, sim, enlear, achar aliados para o sofrimento. Como a gente às vezes gosta de achar aliados para o sofrimento. Você sabe, eu era muito feliz. Aí a minha mulher, meu marido morreu, aí acabou, sabe? Tem tanto homem, tanta mulher, tanto serviço, tanta coisa. Toda panela tem uma tampa. Não tem que ter essa preocupação. Eu costumo dizer, se for homem, vá para a noiva do Cordeiro. Diz que é uma cidade que só tem mulher. Esses dias eu escutei uma que só tinha homem. Eu até prometi que eu não esqueceria. Você lembra, Cris? Eu ainda falei, na próxima palestra eu vou dizer. Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Lá só tem homem. Então nós temos resolvido os problemas. Se esse for o problema, no Brasil se resolve. Se esse for o seu sofrimento, aqui se resolve. Não precisa nem de qualquer teologia da prosperidade. Basta olhar o Brasil. E, aliás, as duas em Minas Gerais. Olha, nunca tinha parado para pensar, Cris. Você já tinha parado? Então, um de nós dois já temos os nossos caminhos. Estamos aqui próximos, não precisamos nem gastar muito com a mudança. Ou seja, tudo é possível. Nós não viemos aqui para sofrer, não. Nós é que nos fazemos de vítima. A dor é imprescindível. A dor é imprescindível. Quem envelhecer e não tiver dor, será que envelheceu? Uma dor vai ter, no mínimo barriga. Né? Agora, o sofrimento, diz Carlos Drummond de Andrade, é opcional. Jerônimo Mendonça, você acha que ele tinha dor? Ele só põe um saco de 30 quilos para poder tentar dormir, por causa da angina. Será que isso doía um pouquinho? E será que ele sofria? Estava sempre alegre, não é? Sempre de bem com a vida. A dor, um planeta de prova e expiação, você não quer dor? Vamos entrar lá na favela da Rocinha? Por favor, está sendo gravado, mas podia ser qualquer outra, porque agora no Brasil já tem que ser assim. Aquele lugar menos, entre aspas, civilizado, que a gente não pode mais chamar ninguém, não pode mais falar em nega maluca. É torta, afrodescendente, com transtorno psiquiátrico incidindo-se no CID-10. Tá? Então, dizendo a mesma coisa, vamos a um lugar favelizado, agora, lá, sem nenhum desejo do bem, né, Mário? Vamos nós dois lá agora, chegamos, vocês chegaram, vocês estão preparados para o desencarne? Ou seja, o planeta é um planeta de dor, mas não de sofrimento. Oi? Desencarna. Pior do que lá, só um centro espírita fundado em Itapuã, em Brasília. Está lá, seu Elifas, até tem no YouTube uma palestra chamada Esperança, que é nesse centro, no meu canal do YouTube. Eu disse que seu Elifas e nós fazíamos algo muito interessante. Todo dia a gente tentava saber se a gente ia desencarnar. Porque lá um dia nós chegamos no centro, acenderam o interruptor e disseram assim, acabou a luz. Aí que percebeu que tinham roubado os fios. Isso era o de menos, tá? Hoje está civilizado. Bom, acho que tem um término, ou ainda, o que mais, Cris? Investe no amanhã e serás feliz Já desde hoje. já falei. Joana de Anjos. Aí, investe no amanhã e será feliz desde hoje. Quer ficar triste? Investe no passado. Acha que tudo é o agora.
Hoje um amigo meu estava entristecido com a mulher e me ligou. Olha, eu não sou capaz nem de trair minha mulher. Eu sou igual a você, ele disse. Você vê, se fosse outro, hoje sair e trair a mulher. Eu falei, para quê? Nós somos incompetentes, graças a Deus. Como assim? Foi 2 problemas. Não vai resolver o problema, ainda vamos ganhar outro problema, é mesmo, né? Graças a Deus nós somos incompetentes. Se isso é ser macho, nós somos fêmeas. Se isso é ser homem, nós não somos coisa nenhuma. Para que isso? Vou afogar as minhas mãos. Não, você vai se afogar lá no álcool e amanhã amanhecer com uma bela dor de cabeça e uma ressaca e com todos os problemas aumentados. E uma cirrose hepática amanhã te abraçando, até te levar para o túmulo. Para quê? Então vamos investir no amanhã. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Carlos Drummond de Andrade,